A soja ainda vai derreter em 2023? Esse é o tema do vídeo de hoje. Se você não me conhece, eu sou a Ledelar, eu sou um especialista em commodities e eu criei esse canal para levar informações desse mercado de uma maneira que você nunca viu. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber a notificação sempre que eu postar um conteúdo novo. E o tema do vídeo de hoje, ele é uma atualização de um vídeo que eu fiz há 4 meses atrás. É o vídeo mais visto aqui no meu canal, com certeza o mais polêmico também, que é o vídeo que tinha o título como A Soja vai derreter em 2023. Muitas pessoas entenderam o ponto de vista, a grande maioria entendeu o ponto de vista que eu quis passar ali, mas muitos vieram com aquela hostilidade tradicional das redes sociais, alguns contrariando o que é normal, saudável para o mercado, né? Sempre pontos de vistas opostos é o que faz o mercado caminhar, né? Você tem que ter comprador e vendedor pelo mesmo preço, e muitos, naturalmente, partem para a ofensa, partem para a agressão, mas também faz parte do jogo. Essa semana, estou gravando esse vídeo dia 16 de junho, estamos no meio do ano. Eu acho que é uma semana, é um período que vale a pena fazer uma atualização daqueles dados de 4 meses atrás, para sabermos se aquele cenário que nós tínhamos no começo do ano, lá no finalzinho de janeiro, comecinho de fevereiro, ele se mantém agora. Então nós já temos o plantio norte-americano avançando muito bem, praticamente finalizado, muito próximo de finalizar. Nós já temos uma expectativa de clima já para o próximo mês de julho, que é o período de florada da soja ali e desenvolvimento vegetativo da oleaginosa. Nós já temos um cenário macroeconômico um pouco mais definido já para a próxima temporada e é um cenário muito, muito desafiador. A inflação está muito mais alta do que o previsto no início do ano. Veio uma guerra, daquele período que eu fiz o vídeo até agora, veio uma guerra lá no leste europeu entre a Rússia e a Ucrânia. Petróleo chegou a trabalhar quase a $140 na máxima. Tá certo, vou exagerar aqui, exagerei na verdade, né? Ele tocou lá, mas desceu. Mas o petróleo tem trabalhado ali na faixa de 115, $120 o barril. O nosso combustível aqui no Brasil está altíssimo e não há maneira, pelo menos, que seja viável de controlar esses preços. Então, o preço do transporte no Brasil também ficou muito alto. Isso tem impactado no basis regional, que é aquela diferença do preço do mercado físico em relação à bolsa. Então, nós temos um cenário bem desenhado com relação à próxima temporada. Há muito que acontecer ainda, então provavelmente nós teremos uma nova atualização desse vídeo que eu estou fazendo hoje. Mas agora a gente consegue ver se o cenário continua exatamente o mesmo. Então eu vou começar a compartilhar a tela com vocês. A primeira tela que eu vou trazer é o meu canal do YouTube aqui, para vocês verem que o vídeo que eu fiz é este daqui. A soja vai derreter para 2023. Ele teve mais de 10 visualizações. Nós vemos 54 comentários aqui. Como eu disse, bastante comentário elogiando, uns tirando dúvidas, outros xingando, então faz parte do jogo. E é esse vídeo que eu quero atualizar para vocês. Na semana passada, vindo pelo USDA, trabalhando dentro desse balanço de oferta e demanda, que é o tripé fundamental que movem as commodities, o USDA já trouxe uma atualização com relação à área, o plantio lá já começou, e na última semana nós tivemos uma atualização com relação aos números desta temporada que nós estamos agora, 21-22. Os números da próxima temporada, eles virão no início do mês de julho, no dia 10 de julho, porque no final desse mês de junho nós teremos uma revisão da área de plantio lá nos Estados Unidos. Ao longo desse período, o clima ele acabou atrapalhando o início do plantio lá nos Estados Unidos. Então, houve um atraso. Deixa eu colocar na tela novamente. Vamos começar analisando o plantio norte-americano, então. O plantio, nós vemos aqui por esse gráfico da soja, que ele começou atrasado. As primeiras 2 semanas foi de um atraso bem grande, porque estava chovendo bastante, estava um frio muito grande, principalmente no norte do cinturão lá. Então, estados importantes como a Dakota do Norte, como Minnesota,
acabaram tendo problemas nos trabalhos de campo. Isso acabou atrasando os trabalhos de lavoura. Depois o plantio acabou pegando ritmo, o clima melhorou por lá e nós chegamos exatamente na média dos últimos 5 anos, que é de 88% da área plantada. Então, olhando pelo avanço do plantio, ok, nós temos uma janela bacana. O impedimento para a soja, que é o prazo final do encerramento da cobertura do seguro rural para o agricultor, o seguro de renda para o produtor, lá ele se encerrou no último dia 15, ou seja, ontem ele se encerrou. Então tem um pedacinho aqui que vai ficar fora dessa janela, mas não é nada que preocupe, porque o clima para os próximos dias, a princípio, está razoavelmente bom. Apesar de uma temperatura acima do normal lá, não é nada preocupante, tem chuvas também previstas, então calor e chuva, quem é do agronegócio sabe que é a receita ideal ali para o crescimento das plantas, né? O mato que o diga. Então não há problemas. Começando pelo plantio, o milho ele teve um atraso grande nesse plantio. E qual que é a situação? O milho ele tem uma janela mais curta de plantio por lá. E ela é uma cultura que oferece um pouco mais de risco com relação à soja, justamente por esse período menor de desenvolvimento. Então o milho ele teve um atraso maior do que a soja nas primeiras semanas, nos primeiros dias de plantio. Ele recuperou, hoje ele está exatamente na média dos últimos 5 anos, mas nós vemos aqui que ele está atrasado em relação ao ano passado, mas a princípio o clima está bem, então a gente deve ter uma produtividade semelhante ao ano passado. Porém, esse atraso, ele pode ter, o milho pode ter perdido um pouco da área para a soja, porque a janela de impedimento do milho foi dia 31 de maio, e uns 10% da área acabaram ficando fora dessa janela. Ano passado, 6% foi plantado, desenvolvimento espetacular, 177 buchos por acre. Esse ano, até agora, a gente tem a mesma expectativa de produtividade por lá, porém, há um rumor no mercado que o milho pode ter perdido uns 2, 3 pontos percentuais de área para a soja. E isso nós vamos saber no relatório do próximo dia 30 de junho, quando então a gente deve fazer um vídeo de atualização deste cenário. Então, se a soja pegou um pouco de área do milho, a gente vai ter uma oferta um pouquinho maior do que o USDA previu inicialmente lá. Então, apesar dele não ter trago alterações para a temporada 22-23 com relação à produtividade de nenhum país, nem da oferta, nem da demanda, então ele manteve aqui produção estável, importação estável, mexeu alguma coisinha no consumo doméstico, nas exportações e nos estoques finais, porque há uma expectativa de aumento do estoque desta temporada para a próxima. Então esse é o primeiro ponto que pesa negativamente para os preços na Bolsa de Chicago, que é o estoque dessa temporada ele vai aumentar. Aonde que está o problema? Então, antes da gente chegar nesse problema, desculpe, os estoques iniciais eles cresceram quase 1 milhão de toneladas. Então, eles estavam previstos em 85 milhões de toneladas, eles passaram a ser de 86 milhões 150 mil toneladas. Aliado àquela produção que já está esperada de 126 milhões dos Estados Unidos e 149 do Brasil e 51 milhões da Argentina, nós vamos ter uma oferta acima de 395 milhões de toneladas, que é uma oferta recorde, é um número recorde de oferta em todos os anos que nós tivemos medição. É normal, nós temos esse crescimento, a expansão diária, há produtores entrando no mercado, então é normal esse aumento. Mas num cenário agora que nós estamos nos encaminhando para uma possível recessão global, a China, essa temporada, já reduziu de uma maneira muito grande as compras. E se ela fizer, no mínimo, a manutenção para a próxima temporada, a gente já vai ter uma oferta maior. Por isso que esses estoques eles foram aumentados. Então, do último relatório que saiu em maio para esse de junho, houve um aumento do estoque de 86 milhões. Naquele relatório, os estoques iniciais eles caíram bastante. Olha nesse gráfico aqui, como que está a expectativa de estoque inicial. Então, ele estava bem baixo, ele teve um aumento, mas sazonalmente ele é o mais baixo desde a temporada 2019-2020.
Só que com todo esse cenário de redução da demanda e aumento da oferta, ó como que ficará o estoque final da temporada. Então ele vai ser o mais alto sazonalmente desde a temporada 2020. Então só 2020, 2019 e 2020 que a gente teve uma temporada um pouquinho, uma folga um pouquinho maior, mas nesse período aqui foi quando a China parou as compras por causa do Covid. Então, sazonalmente, a gente vai ter um crescimento dos estoques finais. Então, durante a próxima temporada, que começa no dia 1º de setembro, a gente vai ter uma redução na demanda e um aumento da oferta de 1º de setembro a 31 de agosto de 2023. Então, ele é um ponto negativo. O que o USDA ele acabou fazendo com relação aos números norte-americanos? Ele elevou as exportações americanas, então ele tinha um número um pouquinho mais baixo. Deixa eu trazer no relatório do USDA Sales Export, USDA e USDA Sales Export, todos esses links eles vão estar no descritivo do vídeo, como normal. A ideia inicial das exportações norte-americanas eram de 58,2 milhões de toneladas. Na verdade, eram 57 milhões, passou para 58,2 milhões, e no último relatório da última sexta-feira, o USDA aumentou para 59,060 milhões de toneladas. Então, é uma demanda bem forte no número de exportações. O problema é que essa elevação das exportações norte-americanas está abaixo do commitment, que é a soma do acumulado de exportações mais aquilo que falta embarcar. Então, até no último relatório do USDA de vendas, ele trouxe um número ali próximo, acho que a 500 ou 600 mil toneladas vendidas para exportação. Então, o USDA provavelmente fará uma nova elevação nos números de junho. Ou se ele não fizer uma nova atualização, ele vai sinalizar que o departamento está acreditando que esse número aqui, que é o Outstanding Sales, é aquele que foi vendido e não foi embarcado, ele não vai ser cumprido. Vão haver rolagens de embarques para a próxima temporada. Então, faltando 10 semanas, um pouquinho menos de 10 semanas para concluir a temporada, os Estados Unidos deveria exportar mais de 949 mil toneladas por semana. Esse seria o número ideal para cumprir esses 9.491.000 toneladas. E as inspeções de exportação, eles não... Deixa eu mostrar por aqui, ó. As inspeções de exportação, eles não têm sinalizado isso. Então, nós já estamos há algumas semanas de queda nos números de novos embarques. Agora ele teve uma elevação na última semana, mas mesmo assim, um número de 605 mil toneladas, que é abaixo dos 900 mil toneladas que devem ser embarcados para cumprir aquele commitment. Então, nós tivemos queda aqui, ó, 1, 2, 3 semanas de queda, tivemos uma alta, tivemos uma queda forte nos embarques semanais durante 2 semanas, 3 semanas de queda, e a última semana ele registrou alta. Mas essa alta está aquém. Então, ou esse número aqui de inspeções para exportação, que é divulgado na segunda-feira, ele ganha tração, ele ganha força, ou haverão rolagens para a próxima temporada de embarques, o que acaba sendo negativo para os preços também. Então, as vendas de exportação agora, já em conjunto com aquele dado que nós vimos aqui, para essa temporada, eles ficaram em 317 mil toneladas, abaixo das 429 mil da semana passada. Então, nós vemos aqui na pontinha desse gráfico como houve uma queda nas exportações, nas vendas para exportações norte-americanas. Grande parte disso se deve a soja brasileira estar mais barata neste momento. Então, quando nós olhamos esse gráfico aqui, comparando o preço das duas commodities, nós vamos ver que a soja brasileira está um pouquinho mais barata em comparação com a soja norte-americana. Então, nós temos aqui, para a soja brasileira, $657 a tonelada no porto, provavelmente Paranaguá, e 670 a soja norte-americana. Então, nós temos aqui quase $13 que a soja brasileira ela é mais barata do que a soja norte-americana. E isso tem influência do prêmio de exportação. Como os Estados Unidos avançou muito no seu programa de comercialização, o prêmio por lá acabou subindo bastante. E aqui no Brasil, nós começamos um movimento de queda para embarques mais curtos.
E aqui nós já começamos a entrar no tema. A soja vai derreter em 2023? Então, nós já temos um ponto negativo, que foi aquele aumento da oferta para o próximo ano. Nós temos um segundo ponto negativo, que é um crescimento dos estoques de passagem. E o terceiro ponto negativo agora são os prêmios. Então, para os embarques curtos, por exemplo, para embarque julho, nós temos 62 pontos acima de Chicago. E começou um movimento grande de queda desses prêmios, porque a demanda, por mais que a China tenha voltado a comprar aqui no Brasil, a demanda ela segue fraca. Ô, meu filho, por que você não abre? Vamos tentar de novo. A demanda segue fraca. Deixa eu tentar esse daqui. A demanda ainda segue um pouco fraca. A China estava em lockdown, estava fechada para as compras, reabriu há pouco tempo, voltou a fazer alguns lockdowns, mas olha como o prêmio caiu bastante nas últimas semanas. Então, desde um pico que ele atingiu em março, olha quanto que o prêmio já caiu. Ele saiu de 200 pontos acima e veio para 92 pontos. Então, ele caiu 108 pontos em pouco mais de 3 meses. Março, abril, maio, junho. Em pouco mais de 3 meses, foram 108 pontos que nós tivemos de queda de prêmios. E para o ano que vem, para o nosso embarque aqui em março, nós estamos com 47 acima. Então, nós estamos 20 pontos abaixo do que nós estamos hoje. Quando nós juntamos, então, todos os referenciais para a formação de preço, nós já temos um preço muito mais baixo para a próxima temporada. Deixa eu trazer para vocês as cotações atualizadas agora. Então, nós temos em Chicago, nesse momento, 17 dólares o prêmio para o mercado à vista. Então, é o primeiro alerta que eu faço, e é um grande alerta que eu faço para os produtores, esse vencimento julho, as opções venceram agora. Já já ele vai vencer o contrato futuro. Então, as compras à vista do disponível vão começar a levar em consideração o próximo vencimento, que é agosto. Olha o spread como que está. Nós estamos com 80 centavos de spread. 80 centavos de spread. Então, se você tem soja disponível e demorar um pouquinho para fazer a comercialização, saiba que o spread do contrato à vista para o próximo vencimento é de 80 centavos. Nós já vamos ver quanto que isso representa em reais. E para a próxima temporada nossa, nós estamos com 15 dólares e 29 o preço. Então, nós estamos falando de 17 para 15, de quase 200 pontos mais baixo do que o vencimento agora. Então, nós já tivemos um derretimento de preços nesse momento. Se a China mantiver a sua palavra e ela comprar menos soja, ou se ela fizer, no mínimo, a manutenção de compras de soja que desse ano, que vai estar por falta de 93 milhões de toneladas, a gente vai ter uma oferta muito grande em relação à demanda da China, que está aqui, 99 milhões é a previsão do USDA. Mas essa temporada já foram 92, 93 milhões, que vai ser o que vai fechar a China por lá. E para o ano que vem, eles anunciaram a mesma tocada. Então, essa diferença que nós vimos aqui, do estoque inicial dessa temporada, da próxima temporada, para o estoque final, vai haver um crescimento muito grande, saindo de 85 milhões para 100 milhões. Então, juntando um estoque baixo com uma produção alta versus um consumo em retração, a gente tem um cenário perfeito aqui para queda de preços nesse momento. O último ponto negativo ontem saiu uma decisão do Banco Central norte-americano com relação à elevação da taxa de juros. E o mercado já nas últimas semanas já esperava 75 pontos, todo mundo sabia que ele esperava 75 pontos nas últimas semanas por vários dados ruins da economia. O problema é que o Jerome Powell, que é o presidente do Fed, ele anunciou que esse ciclo de 75 pontos pode demorar mais tempo. Então, na próxima reunião do Fed já viria mais 75 pontos. E ao final do ciclo, ele teria uma taxa norte-americana em torno de 4%. Isso para renda fixa nos Estados Unidos é excepcional. Como grande parte do capital das commodities ele está com o fundos de investimento, pode haver uma migração, uma saída de investidores da soja, do milho, do café, do açúcar, do petróleo, para a renda fixa norte-americana. Isso tem potencial para derrubar os preços. Por mais que as posições de fundos sejam muito menores em comparação aos não comerciais, aos produtores principalmente,
A velocidade com que os fundos movem o dinheiro é mais rápida do que os produtores movem o dinheiro. Então, nós vemos aqui que as posições net de fundos, 158 mil contratos, enquanto a posição net dos produtores são 242 mil contratos. Então, eu tenho mais posições em produtores, o dobro quase de produções de produtores em relação aos managed money, que é as posições de fundos de investimento, managed. Então, só que a velocidade aqui é mais rápida. Se esses fundos liquidam, e nós vemos aqui que as posições long tiveram na última semana do CFTC uma redução de 5 mil contratos, mesmo assim eles permanecem altas, então quer dizer que em algum momento poderá haver uma liquidação desses contratos, nós vemos no gráfico aqui. Essa movimentação rápida pode derrubar os preços. Então, é mais um ponto de atenção, e aqui eu volto a frisar. Não estou fazendo recomendação para venda, para não venda, para nada disso. A recomendação não é essa. A recomendação é tenhamos atenção com relação à movimentação de preços, à movimentação do mercado, e principalmente para nós estarmos protegidos se esses preços aqui voltarem a cair, voltarem para 13 dólares, 12 dólares o bushel. Então, o alerta do vídeo é o risco, não é a venda. A venda depende de indicadores regionais, aí, como é o caso do Basis. E falando em Basis, olha o que aconteceu com os Basis regionais, o que está acontecendo com os Basis regionais. Porque a comercialização no Brasil ela segue muito, muito lenta. Nós estamos com o mais baixo nível de comercialização das últimas 4 temporadas. Isso tem muito a soja armazenada, safrinha chegando no mercado. Alguma coisa vai ter que sair para liberar espaço para outra coisa. Ou a soja sai, ou o milho safrinha é comercializado de uma maneira muito rápida. Essa pressão logística, ela acaba afetando esse camarada aqui, chama-se Basis, que é o principal indicador para comercialização. Então, esse Basis é de Rondonópolis. Você vê que ano passado nós tínhamos o Basis para comercialização da soja, agora há valores positivos aqui. E nesse momento nós estamos bem negativos, 130 pontos abaixo de Chicago. Isso coloca uma soja em Rondonópolis, vamos dizer assim, na faixa de, vamos colocar aqui 120, que é o que está ali agora, com o Chicago a 17,7, a 176 com o dólar à vista. Se esse prêmio estivesse positivo, como ele estava aqui, na faixa de... Quanto que estava aqui? Por que você não me ajuda, meu filho? Não consigo ver o dado aqui, mas aqui ele devia estar na faixa de 100 positivo. Vamos ver se eu aumentar essa tela aqui eu consigo ver. Também não estou conseguindo ver. Mas vamos colocar uma faixa aqui de 60 positivo. Se eu estivesse esse prêmio a 60 positivo, essa soja estava só que de Chicago não estava nesse patamar. Mas se ele estivesse 60 positivo, só como exemplo, essa soja estaria em 176. Então, já usando essa planilha aqui, qual que é o alerta que eu quero fazer para vocês? Vamos usar esse prêmio que está aqui agora de 120 negativo, só para nós vermos, 120 negativo. A soja agora estaria por volta de R$ 176 lá em Rondonópolis, nessas condições. Se eu demorar 15 dias, 20 dias para vender a soja e os compradores começarem a usar o contrato a agosto, vamos usar 16,28 e manter o prêmio estável, e esse prêmio começa a ter uma tendência de queda, vamos usar aqui 16,28, só como exemplo, né? Não é recomendação. 167. Então, de 176 para 167. 16 e 28. 196. Isso. 180. Opa, menos 127. Ó, apanhando da planilha, em menos 127, que é o prêmio de agora. A 17,08 que nós temos agora em Chicago, nós temos uma soja a 176 em Sorriso. Se a rolagem do contrato for para 16,28 e nós mantivermos o preço, nós estamos com uma soja de R$ 167. Então, 176 para 167. Nós estamos perdendo quase R$ 9 por saca só na rolagem de contrato. Usando o contrato de futuro para formação de preços, lá para março, 15 e 30, nós temos aqui 15 e 30,
E agora vamos usar o prêmio do Porto, vamos ver se eu tenho o prêmio do Porto, vamos voltar a pegar o prêmio do Porto aqui da soja para nós visualizarmos a formação e já encerramos o vídeo. Nós temos um prêmio do Porto agora para embarque março a 47,50. Vamos voltar aqui para a planilha. A 47,50. Vamos pegar agora o dólar futuro. Deixa eu encontrar o dólar futuro aqui. Câmbio futuro vai dar quantos? 240. Vamos colocar aqui para 300 dias. Aproximadamente uns 5,37 o dólar futuro, vamos colocar aqui a 5,37, nós teremos uma soja aonde um frete custe R$140, nós teremos 176 nesse momento, de um preço que nós estávamos negociando a 190. Então, olha a queda de preços que nós estamos para a próxima temporada. Se esses prêmios resolvem cair, e é só uma simulação, resolvem cair para 1.300 e o prêmio se mantém o mesmo e o dólar se mantém o mesmo, nós teremos uma soja a 148. Se o dólar naquele momento cair, depois de passadas as eleições e tudo mais, e esse dólar voltar para R$5, como exemplo, essa soja vai para 137. Então, esse é o alerta que eu quero fazer para vocês. Não é recomendação de venda, não é recomendação, não é dizendo que vai derreter, é que ela pode derreter, ela pode cair os preços por todos esses fatores que eu mostrei aqui. Ciclo de alta nos Estados Unidos, tirando capital de renda variável, levando para renda fixa. Ótima produção para a próxima temporada, se o clima não agradar. Redução na demanda devido ao baixo crescimento econômico ou até mesmo recessão. Então, e dólar voltando a patamares mais baixos num pós-eleição aqui do Brasil. Então, são 4 pontos que vale a pena você gerenciar. Então, espero que esse vídeo tenha servido como um alerta. Essa é a atualização. Então, o cenário ele mantém-se mais ou menos o que foi falado no vídeo de fevereiro, lá do comecinho de fevereiro. O único ponto que mudou é uma queda nos estoques dessa temporada aqui por uma aceleração no programa de exportação americano e devido à guerra, mas para o próximo cenário ainda continuam elementos voando aí no mercado que podem derrubar os preços. Então, terminando o vídeo, espero que o conteúdo tenha serviço de alerta. Se você gostou do vídeo, curta o vídeo, compartilhe o vídeo para o canal crescer, para ajudar possivelmente um produtor rural a gerenciar esse risco muito bem, e espero que tenha ajudado você a entender a dinâmica do mercado, e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!